Oi, pessoal, eu sou a repórter Alessandra Oliveira e o convidado de hoje é ator, influenciador, modelo, apresentador e está em cartaz com a obra Nunca Desista de Seus Sonhos, baseada na obra de Augusto Cury. Seja muito bem-vindo, Murilo Cunha. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem, você? Eu sou tudo isso mesmo que você falou? É tudo isso. Meu Deus. Recebi o material, é tudo isso. Será mesmo? É tudo isso. Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo Eu nosso. peço desculpas pela minha enrolação, pessoal. É porque eu vim conhecer. Eu tenho muitos amigos aqui, então fica no bababá, e a gente atrasou um pouco para começar. Fique em paz. Agora, o Mentira. importante é que deu certo, né? Ó, deu certo e eu tô protegido, porque eu tava vindo com o colar e ele arrebentou. Aqui, ó, a prova. Isso é uma boa prova de proteção. Com A gente tá certeza. protegido. Amém, é isso. Amém. Bom, Murilo, para começar, eu queria entender um pouquinho, conhecer mais da sua história antes do teatro, depois a gente Tá. fala da peça, que é Ok. importantíssimo. Sim. Mas conhecer o Murilo, de onde surgiu essa paixão pelo teatro, Tá. quem é você? Conta pra gente. Sabe aquela criança peralta e hiperativa? Sim. Eu. Então, desde pequeno, eu nunca tive dúvidas do que eu gostaria, do que eu faria na vida. Sempre, desde pequeno, aquela criança que junta todos os tios, as tias, senta aí, você vai me assistir. Agora, não, tudo, ninguém aguentava mais e eu continuava com essa história. Sempre com essa paixão, assim. E eu tenho muito a agradecer a minha família, porque eles sempre me apoiaram em tudo, assim. Então, eu comecei a fazer aula de violão muito cedo, aula de teatro muito cedo. Então, desde pequeno, eu tô nesse meio, e eles me incentivando, e eu cada vez mais. Cabeça deles. Não, talvez um dia ele mude, jamais. Desde pequeno eu fui seguindo, e aí a gente vai conhecendo pessoas parecidas, e aí as pessoas parecidas vão indicando outra coisa, e vai conhecendo, e a gente entra nesse mundo e não sai nunca mais. E não consegue mais sair. Pois é. Então, aí desde pequeno eu queria, né, aquele sonho, aquela vontade de atuar mesmo, de ser ator. Mas aí nesse meio tempo, eu comecei a fazer aula de violão, então comecei a cantar. E aí você vai passeando, né, eu falo que eu sou artista, porque eu faço um pouquinho de tudo com muito amor e muita paixão, e aí acho que dá certo. Com certeza dá certo. E de sua família, tem algum que seguiu esse lado mais artístico, ou só você? Olha, da minha família, vários gostariam de ter seguido. Tá. Mas, devido à condição financeira daquela época, eles não tiveram a possibilidade, a chance, o privilégio que eu tive desse apoio. Meus pais até gostariam que eu tivesse feito uma faculdade, inclusive eu comecei a fazer uma faculdade Rádio TV, lá em Piracicaba. Só que aí foi uma grande confusão, porque eu comecei a fazer a faculdade, e aí foi assim, primeiro eu prestei para passar lá no Rio de Janeiro também. Tá. Rádio TV também? Não, lá foi artes cênicas mesmo. Tá. E eu passei para a primeira fase, minha mãe, louca, não querendo que eu fizesse, eu disse, mãe, que isso, Rio de Janeiro é tranquilo. Minha mãe foi comigo no dia da prova, gente, na praia, para dar uma relaxada, arrastão. Meu Deus, mentira! Agora, eu queria mostrar para minha mãe que era um local tranquilo, que era blá 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 do pessoal, que essa história de muito tiro, arrastão. Eu fui sair correndo pro mar assim, procurando minha mãe, onde é que ela tá. Bom, conclusão, fui fazer a prova com insolação, 40 graus, aquele vermelho, sabe que você não pode encostar assim na pele, assim, eu encostava assim na cara, foi uma delícia, não passei, mas acabei passando em Piracicaba, na Unimep. E lá, você presta, tipo para fazer parte do grupo de teatro e também de canto, você tem que tem que passar, porque vale bolsa. O que eu fiz? Eu fiz o teste, passei no de teatro, passei no de canto, e aí, na época, tinha um programa lá da faculdade chamado Rádio e TV, que era um programa feito pelos alunos da Unimep, só que ele passava em, sei lá, várias cidades da região, e era um programa muito conceituado e tal. E naquele ano que eu entrei, o apresentador, ele estava saindo da faculdade. Ou seja, surgiu uma vaga. Sim. E aí eu entrei, passar, né? Eu comecei a apresentar o programa da faculdade. E aí o que acontecia? Eu fazia o curso de teatro, de canto, apresentava o programa, e os alunos do curso, eles descobriram que eu era ator, e lá se faz muito curta-metragem para trabalho. Eles começaram a me chamar. Então, eu não entrava praticamente na aula. Eu era um dos alunos que os professores deixavam dos únicos a fazer prova em dupla.
Como eu não assistia, porém, eu ajudava muito a faculdade, fazendo os trabalhos de audiovisual para eles, como ator, apresentando o programa, fazendo curso, fazendo canto. De tudo um pouco? Tudo. E aí, não, você pode, pelo menos isso, você tem esse... Né? Tinha que ter, né? Um privilégio. Sim. E aí, eu conheci um amigo que era o diretor do programa e ele tinha os contatos aqui em São Paulo, de teste e tal. Era muito longe para mim, era muito distante para mim vir para São Paulo. Eu sempre quis, mas era muito distante vir morar ou essa história de teste. Para mim, e ele tinha um contato de um cara que estava fazendo um teste para um comercial, eu lembro até hoje. E aí eu falei assim, Murilo, eu vou mandar a sua foto aqui pro cara. Eu falei assim, vamos, vai, eu nem sabia. Mandou minha foto pro cara. Na hora, ele me aprovou. Só pela foto? Só pela foto. E aí, era um comercial de um energético chamado Energizer. Meu Deus. E assim, eu peguei, era um comercial, era uma marca irlandesa. E eu vim aqui para São Paulo para fazer esse com ele. Ele tinha uma tia que morava aqui em São Paulo. A gente ficou na casa da tia dele. Aquela história, novidade pro interiorano de pegar metrô, entrar no metrô. Meu Deus, aquele ônibus que tem um negócio em cima, assim, como é que chama? Trólebus, você já ouviu falar? Interior, só charrete, né? Só nem tanto. E aí, eu abismado com tudo, fomos fazer esse comercial, era no centro de São Paulo, 3 dias de gravação. Eu cheguei lá, pra mim, que não ganhava nada, já era um cachê bom, porque era uma figuração especial que a gente ia fazer. Sim. Não era... E aí, o centro lotado de gente, o cara me viu, o diretor me viu, ele gostou de mim. Ao invés de passar por aqui, eu ia passar e fazer alguma coisa, sei lá, sabe aquela história? Sim. E eu começando o primeiro comercial, um salário, por exemplo, eu iria ganhar R$500, eu ia passar a ganhar 1.500. Eu fiquei, o primeiro comercial, primeira experiência em São Paulo, eu liguei para os meus pais e falei assim, deslumbrado. Escuta, vocês podem parar de trabalhar, porque a minha vida já tá dando certo. Primeira experiência profissional, eu já vou ganhar isso aqui. Esquece. O que aconteceu? O meu pai, calma, Murilo, meu pai, me dá lições de vida com poucas palavras. Esse Murilo, calma, não conta com o ovo da galinha, sabe? Você vai com calma, você não sabe como é que são as coisas. Eu falei, pai, o que é isso? Eu assinei um contrato, tá aqui, mudou meu salário. O que aconteceu? Não pagaram. O comercial está em processo até hoje. Tem uma agência que eu trabalho, inclusive, chamada Retrato Falado. A gente está em processo, esse comercial. O pessoal não pagou ninguém. Não foi só você? Não pagaram ninguém. Entraram na justiça para... Imagina, primeiro, achando que eu já ia poder comprar uma calça de marca com aquele salário e nada. Primeira experiência falida. Enfim, conclusão. Aí eu fazendo entre aspas, a faculdade, eu só ia pra dar um oi na sala de aula. Presença, né? E aí eu decidi, falei assim, eu acho que eu tô perdendo tempo aqui. Na verdade, aquela minha cabeça de... tá tudo feito, cabeça de... deslumbrado. Eu tô perdendo tempo, vou para São Paulo. E aí eu fui para São Paulo fazer um curso profissionalizante. No início eram 2 dias por semana, então eu vinha e voltava. E depois passou a ser presencial todos os dias. 1 ano e meio eu fiz. E me formei como ator. E aí tudo começou. Aí a palhaçada começou mesmo. E aí você colocou sua cara para as pessoas de fato, né? E aí eu fazendo... tudo assim na minha vida, graças a Deus, eu fui conhecendo naturalmente, pessoas foram sendo colocadas no meu caminho, graças a Deus. Nossa, e eu acho que eu acho que a maneira como eu lido com a vida e como eu trato as pessoas e como eu lido com amor e com seriedade e sem querer aproveitar de ninguém, fazendo o meu sempre, sabe, não sendo Maria Teresa de Calcutá, mas sempre querendo ajudar o próximo, fazer o meu, mas fazer junto, entendeu? Vamos dar a mão aqui, vamos todo mundo junto, que é muito mais legal eu comemorar com você, o meu sucesso com você do que sozinho. Então aí foram aparecendo pessoas na minha vida que foram me direcionando. Nesse curso que eu te falei, o professor, que era o último professor, sabe aquele de conclusão de curso? Que é aquele professor mais temido de todos? Ele ficou, assim, meio que me adotou e começou a me levar para fazer iluminação e som na peça dele.
que foi um fiasco, inclusive. Uma peça, era uma temática sadomasoquista, na época ainda, muito... Mas estava sendo feito num lugar bacana aqui de São Paulo, no teatro ali no centro, na rua Peixoto Gomide. Tá bom. E lá nessa rua, lá nesse teatrinho pequeno, era um novo teatro aqui em São Paulo chamado Teatrix. E ali, sabe quando tem um point do lugar? E ali era o novo point dos atores. Então as festas de estreia de novela começaram a ser ali. Todo o pessoal ia jantar, os atores iam lá. E eu, a cada um que aparecia, pegava o celular. Mãe, você não imagina quem tá aqui? Mãe, a Vera Fischer acabou de entrar. Mas você não tem ideia que me cumprimentou. E é assim, um atrás do outro. Sim. E pra mim, aquilo, tudo muito novo. Comecei fazendo a iluminação e som com esse professor e o dono desse teatrinho, mais uma vez, pessoas que foram sendo colocadas para trilhar o caminho. Já, né? Esse cara me convidou para trabalhar lá. Então, ao invés de ir uma vez por semana nessa peça, eu passei aí todos os dias lá. Meu Deus, que demais. E aí, indo todos os dias, eu tinha mais contato com as pessoas, podia conviver e conhecer mais pessoas, porque, sabe, nessa história, aonde a gente tá, nesse nosso meio, se você não é visto, você não é lembrado. Então, tem que estar... Você não... hoje eu não quero... é melhor você ir, pega, bota uma boa base, coloca uma boa bala Cheetos na boca e vai. E aí... esse cara trabalhava... Aí comecei a trabalhar lá. Isso foi mais um salto. Tá. Aí depois o próximo salto, que foi muito rápido também. Ele trabalhava em uma companhia chamada Cantando na Chuva, que é uma companhia de atores-cantores. A gente ficou muito famosa por causa da atriz Marjorie este ano, que ela fez essa companhia por alguns anos, e a gente entrava como garçons cantores. Os eventos, entrava vestido de garçom, e aí do nada começava a tocar uma música, geralmente tema de filme, que todo mundo conhece. A gente tinha aquele headsetzinho assim. Bom, aí você canta, Murilo? Canto. E aí faz o teste pra participar aqui, pra ver se você consegue passar ou não. Aí eu fiz o teste. Passou. Passei. Pra cantar como barítono. E eu tinha uma humildade péssima. Ele perguntou, mas Murilo, como é que você... você fez aula? Onde você aprendeu a cantar? Eu virei para ele e falei assim, isso um talento que Deus me deu. Escuta, olha só. Humilde. Assim, a gente quando tá almejando, mas na verdade, por um outro lado, eu não acho isso muito ruim. Porque se a gente não acreditar, se você não vender o seu peixe, você tem um peixe aqui, você vai falar assim, olha só, ele tá meio podre, tá? Aqui, ó, você vê que ele tem um cheiro ruinzinho, mas se você levar, talvez você consiga. Não, pô, você tem, ó, esse peixe aqui, você não tem ideia de onde eu fui pescar. Ninguém consegue pescar esse peixe. Olha só, então você tem que ter essa autoconfiança, porém com mais calma, né? E aí passei no teste, comecei a cantar na companhia e viajar o Brasil todo com esse grupo, garçons cantores. E aí conheci muito dos lugares, porque eram eventos muito chique, né? Coisa chique, coisa fina. E eu, do interior, que não estava acostumado com nada, entrava naqueles lugares e eu não sabia o que fazer. Sabe? A pessoa que outra realidade, né? Outra realidade completamente diferente, tratado assim, nos melhores hotéis, com a melhor alimentação, com tudo de melhor assim, viajando, né, pra lá e pra cá de avião, van. E aí, comecei com esse mesmo cara, a gente fez uma outra peça, a gente resolveu fazer uma peça, chamada Alguém pra Chamar de Seu. E essa peça, o que a gente fez? Com todos os amigos, atores que eu fui conhecendo naquele restaurante, porque a gente ficava lá, eu trabalhava lá, trabalhava na companhia, tudo ao mesmo tempo, né? Atores conceituados, a gente pediu para eles escreverem cenas para essa peça. Então, para você ter ideia, para quem escreveu esqueci os nomes, não, tô brincando. Eu fiz essa peça com a filha da Marília Pêra, a Esperança Pêra Mota. E aí, vários atores escreveram para essa peça e eram cenas curtas, esquetes. E no dia da estreia foi no Sátiros, que é aqui na Praça Roosevelt, em São Paulo. No dia da estreia bombou, porque foi todo mundo. Foi Marjorie, foi o pai da Esperança, que é o Nelson Mota, imagina, que casou que é o pai dela junto com a Marília Pêra.
E aí, um dos dias da apresentação dessa peça, chegou a menina da bilheteria, entrou no camarim, falou assim, olha, a Marília Pêra tá aí, a gente dá ingresso pra ela. Não. Porque a Esperança, filha dela, não quis avisar a gente que a mãe dela, porque imagina, Marília Pêra, na sua plateia, o que você faz? Você pede, com licença, eu vou embora pro interior fritar pastel. E aí ela assistiu a peça, ela elogiou a gente, ela deu dica pra gente. Essa peça também foi assim, foi muito importante. Tem vários amigos que escreveram que eu sou péssimo de nome, mas enfim. E aí foi a primeira peça assim legal que eu fiz, né, aqui em São Paulo. E a gente ficou lá no Sátiros por um tempão. Mas continuando com a peça e com a companhia, atores, cantores, viajando. Sim, e tal. Tudo junto, misturado. Porque é isso, assim, eu acho que a gente, artista que tem uma mente muito acelerada e muito maluca, a gente fica fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo. Na verdade, a gente não sabe de nada que a gente está fazendo e ao mesmo tempo né? A gente sabe de tudo. Porque o legal é descobrir, né? É se aventurar, é ir tentando. Na emoção. É emoção fazendo as coisas. Bom, nesse meio tempo, fazendo uma coisa e outra, e um dos amigos que escreveu a peça, uma das cenas da peça, chamado Pablo Diego, ele estava trabalhando em um programa de TV aqui em São Paulo. Sabe aquele programa? É um gênero chamado Call TV. Tá. As pessoas assistem um programa, tem um joguinho na tela, e elas têm que descobrir qual é a palavra errada ou qual é a imagem errada e ligar. Ele falou assim, Murilo, eu estou apresentando esse programa aqui e eu não posso ir tal dia. Eu indiquei você lá para a produção. Você topa? Programa de TV? Ao vivo? O quê? Mas é claro, fui lá pra ver como é que era, eu achei que ia ter tipo uma entrevista. Não, era já pra apresentar o programa. Direto assim? Direto, óbvio. Oi, tudo bem? Microfona, estúdio, pô! Eu não sabia nem o que fazer, como era. E assim, eu fiz 1 hora de programa, você só tem aquilo, você não tem roteiro, você, se vira. Dá seus pulos. Você vai ter que falar sobre esse jogo, você vai ter que atender os telefones e só. 1 hora. Você já parou para pensar, se você ficar 10 segundos com a respiração tampada, quanto tempo que é? Imagina 1 hora. Imagina 1 hora. E quando você tá numa enrascada assim, quando você não sabe o que fazer, um segundo parece que ele vai assim. Não passa. Demora muito mais. Eu falava. 1 minuto. Falava assim, pô, que eu vou fazer? Eu vou fingir um AVC e vou morrer aqui com vez que eu vou ter Chega pra encerrar, né? E não tinha pausa, não tinha o diretor que tinha um ponto. Naquela época não falava absolutamente nada comigo e eu assim, bom, se não estou fazendo certo, se eu não estou... 3 câmeras, ao vivo. Eu acho que na época o primeiro que eu fiz era uma produtora que comprava horário nas TVs. Então, acho que era Record, não sei o quê, SBT, Minas, não sei. Então, assim, já era muito grande. E eu sem saber, eu ser jogado ali no meio daquele lugar. Gente. Fiz o programa e as pessoas gostaram. Porque eu falo pouco. E aí, eles me chamaram para começar a substituir as pessoas. Sabe aqueles horários maravilhosos que ninguém quer? Era você tava lá. Põe ele lá, enfia ele ali. Ele topa, né? Ele topa, ele tá disponível. E eu fui fazendo, fui ganhando as pessoas, fui conquistando amigos, fui pedindo ajuda, fui ajudando. E acabei que eu virei, tipo, eu tava ali sabe, os apresentadores da casa? Tipo, eu virei o apresentador da casa. E super rápido. Tipo, em menos de 1 ano, assim. Gente, porque e aí eu chegava a fazer 8 horas ao vivo, pra você ter ideia. Diretão assim? Era assim, tinha dias que eu fazia a tarde inteira, 4 horas direto, nananã. E o horário que eles me colocavam pra fazer era no horário, tipo, da meio-dia, no horário das senhorinhas. Eu virei o neto da galera. Queridinho. Sério, tipo, ligavam... Até hoje em dia, né, durante as viagens da peça, as vovós, elas me amam. Ah, que demais. E inclusive, elas competem. Teve uma vez que eu saí, tinha era como se fosse um asilo inteiro que foi assistir a peça. E aí,
Eu via que elas estavam em fila, assim, olhando pra mim. A gente tira foto com as pessoas assim que acaba a peça. Aí parou uma senhorinha e pum, pegou na minha bunda. Gente! E ela não soltava, porque às vezes quando dá aquela pegadinha, eu finjo que nada tá acontecendo, né? Foi sem querer. Ela segurou. Gente. Eu fiquei olhando assim, e ela olhou pra outra e falou assim, ó. Aqui, ó, segurando. Aí elas começaram, a outra, eu vi elas meio que combinando. Aí via a outra, pum, pegava também, via a outra. Eu tava achando aquilo divertido, porque pra mim era uma grande brincadeira. Sim. Só que porque eu lido dessa maneira com as coisas, assim. Eu acho que o que vem pra gente dá o reflexo que a gente quer. A gente trata a situação como a gente quer. Então, a mesma situação a gente pode levar de diversas maneiras. Você pode chorar ou você pode rir. Você pode achar, resolver de uma maneira leve ou não. Porque lidar com ela, você vai ter que lidar de qualquer maneira. Sim. Então, enfim, aí apresentando o programa, depois, inclusive, várias coisas aconteceram. Imagina, ao vivo, eu apresentei durante 8 anos esse programa. Ficou por muito tempo. Muito tempo, assim, sem folga. Ao vivo, horas. Mas aí eu aprendi a lidar com... Eu aprendi, assim, eu aprendi tudo, assim. Me ensinavam tudo, a lidar com ponto eletrônico, com a câmera, né? Tanto que você tá vendo que eu sei fazer tudo com e aconteceram coisas inusitadíssimas, assim. Eu apresentando o programa uma vez e sabe aquela chuva torrencial que parece que vai cair o mundo? Sim. E na verdade estava caindo mesmo. Quando eu olho pro estúdio assim, tipo, entrando água assim no estúdio. Alagou. Começou a alagar tudo, eu falei, bom, tudo bem, né? A situação tá tranquila, daqui a pouco o diretor no meu ouvido, Murilo, então você vai ter que dar uma paradinha porque a rua alagou e o carro que estava na frente do seu, ele já foi com a água. Você vai ter que tirar o seu carro de lá. E eu, como se nada tivesse acontecendo, falei assim, pessoal, então fiquem aí com o desafio que eu vou rápido ali tomar um café, já vem. Quando eu fui, o meu carro, ele tava com água pela metade. Juro por Deus. Eu entrei no carro e depois eu fiquei sabendo que não pode ligar carro assim, que sei lá, que explode, sei lá, que o carro... Eu entrei no carro, água aqui, liguei, tirei o carro, no pleno programa ao vivo. Coloquei o carro pra cima. O pessoal da produção, maquiador, o pessoal da gente foram me ajudar a arrancar a água do carro com balde. Enquanto isso, o pessoal de casa achando que você tava tomando café. O pessoal de casa achando que o café é um pouco mais demorado. Sim. Me molhei inteiro, claro. Aí troquei de roupa rápido, entrei continuei apresentando o programa como se nada tivesse acontecendo. Peguei o carro, consegui levar o carro de lá pra minha casa. Mas pensa num cheiro de esgoto. Gente, eu imagino. Aí eu entrei no carro, consegui sobreviver até a casa, depois o carro não pegou. Ele só pegou até chegar na minha casa. Pelo menos, né? Pelo menos isso, né? Menos. E aí, eu querendo contar aquela situação para as pessoas e o que eu fiz? Contei, claro. Você acha que eu ia segurar? E aí contei essa situação que aconteceu. Depois, outra situação, como o programa era ao vivo, diário, meio que fica sendo a nossa terapia, né? Você, que é apresentadora, sabe disso. Então a gente conta tudo da nossa vida. Teve uma vez que a gente estava fazendo, era uma estreia, acho que era a Rede TV, aos domingos, meio-dia. Então pensa, né? E eu comecei a falar de um amigo meu que ia se casar, e ele ia se casar, só que era por interesse. Ele não estava feliz. E ele estava querendo casar com a mulher porque ela era muito rica, muito bem de vida. Só que sabe aquela pessoa que, como você conhece seu amigo, você sabe que não tem a ver? Sim. Você sabe, e você sabe que aquela... Como a gente quer o bem para a pessoa também, você sabe que não é. Bom, às vezes o que a gente acha que é o bem pro outro, o melhor não é. Mas aquilo definitivamente não era. Eu tava pé da vida porque eu tinha sido convidado pro casamento. E aí eu comecei a falar. Ao vivo. Indignado. Ao vivo, falou assim, e olha só, eu tô falando mesmo, não, aquilo ali, ele tá casando com ela só por interesse, ele não gosta dela, não.
quando eu cheguei no camarim, meu celular, assim, 70 mil ligações. Imagina. Todos os amigos, Murilo, escuta, você enlouqueceu? Você só pode estar maluco. Você começou a falar esse tipo de coisa ao vivo. Desculpa, pessoal, mas que eu não me aguento. Não aceito isso. O que aconteceu? Eles se casaram. E no dia do casamento... A minha vida, assim, um turbilhão de coisas, nada normal. No dia do casamento, eu estava apresentando o programa. Você não foi? Eu fui. Só que eu ia apresentar o programa, tinha comprado passagem para ir, acho que eu nem me lembro a cidade que era. E aí eu ia depois. Deu tudo certo. Apresentei o programa, pé da vida, mas enfim, tinha sido convidado para ser padrinho, vamos lá. Fiz o programa e eu ia direto do programa pro aeroporto. E como eu sou muito atento aos horários, eu sei tudo, perdi o voo, claro. Eu fui, cheguei ao aeroporto, fiquei esperando e nada. Eu sabia que eu tinha um tempo longo. Então, quanto mais eu sabia, mais eu me desliguei. Perdi o voo. Aí eu tive que comprar outra passagem. Que prejuízo. Não, eu já tinha agendado o hotel para ir junto com todo mundo. O povo já estava bebendo no hotel. E eu preso no aeroporto, porque o voo tinha um voo só para muito mais tarde. Eu ia perder o casamento. Eu ia chegar só para festa. Mas eu ia. Eu comprei o voo para chegar só pra festa. Aí, cheguei no aeroporto da festa, falei assim, me leva para esse tal endereço. O taxista foi, se perdeu no meio do lugar. Era tipo pensa numa plantação de cana, assim, num lugar que não tinha sinal. Gente. Não tinha. E o cara procurando, porque o casamento, sabe, foi feito em um lugar afastado, que não tem sinal, que ninguém conhece, ninguém que não vai fazer o evento, ninguém conhece. Sim. E o cara, olha, eu não sei aonde que é isso. E eu perdido, já atrasado. Era pra você não ir, né? Eu falei assim, você não entendeu ainda que não vai dar, e não deu bom mesmo. Tem ainda. Não é pra você ir. Aí o cara não achava de jeito nenhum, não tinha sinal. Aí, enfim, fui procurando, vai tentando. Aí ele tentou, conseguiu achar o sinal. Aí passei o telefone para um dos diretores do programa, que aí ele... Bom, era o diretor do programa, vou falar, já que era esse casamento, fui falando, é um amigo, é pra falar? Vou falar, já tô falando. Aí, um dos diretores falou, Murilo, escuta, você não tá chegando? Aí ele explicou o lugar, eu cheguei no casamento, eu acho que eu fiquei bêbado em 2 minutos. Chegou só pra festa, né? Eu cheguei só pra festa, e já tava todo mundo muito bêbado. Eu fiquei bêbado em 2 minutos. Eu só sei que eu comecei a arrumar confusão, porque eu não queria aquele casamento. Então, eu comecei a ser sincero demais. Então, sabe aquele, você vai com um e conversa, fala um papinho aqui, você vai com outro, acabou. Que eu cheguei e meio que falei pra ele, pra esse meu amigo, você sabe a palhaçada que você tá fazendo. Mas ele não tinha assistido você falando que não aceitava o casamento? Tinha, mas é que sabe quando... Pessoalmente, cara, é diferente, né? Fale o que você quiser, sabe amigo que se escuta a bronca, mas tá tudo bem? Eu falei de novo, comecei a falar. Aí eles falaram assim, Murilo, acho melhor você ir embora do casamento. Então Ele falou? Embora daqui, porque eu já tava causando muita confusão. Eu tinha chegado há pouco tempo e eu tava exaltado, fui embora. Eu passei no hotel só pra dar um oi, porque eles queriam que eu voltasse de carro com eles, só que eu tinha comprado passagem de ida e volta, né? Cheguei no hotel, só passei pra dar um oi e falei assim, não, eu vou com vocês sim, embora de carro. Quando eles chegaram lá, eu já tinha ido embora de avião e pra fechar com chave de ouro, eu peguei o avião com a Valesca Popozuda. Do meu lado, imagina só. Naquela época, auge do beijo no ombro, e peguei o avião com ela. Essa foi uma das que aconteceu. Das milhares de histórias, milhares. Chegar atrasado, o programa ao vivo. Porque programa ao vivo é complicado, né? Você não tem o que fazer. E eu tentava inventar alguma coisa, mas, enfim, todo mundo já sabia, né? Os bastidores é isso, faz parte, história pra contar, né? Isso, e um ajudando o outro, né? Sempre...
alguém me ajudando, você aqui, essa cerveja pra você. Eu sempre ajudando as pessoas com bebida. Que é bom, a gente gosta de um brinde, né? Quem gosta, a vida, você né? vai numa festa, você não quer, o melhor da festa é você levar o brinde, claro. Nem que seja aquele chaveirinho. Você já não queria o casamento. Pois é, você acha que eu não levei o chinelo, as coisas? Fez Claro. a pena, né? Claro, pô. Já tinha gastado a mais mesmo com Pois a passagem, uma passagem extra, que a gente sabe que não é barato, né? Sim, de última hora ainda, Mas né? valeu a pena, porque eu fui lá pra tentar acabar com o casamento, não consegui, mas eu tava certo, porque eles se separaram. E eu ia te perguntar, qual foi o final disso? Eles se separaram. Separaram. Quer dizer, então, depois disso, eu abri a minha tenda, então, se você quiser me contratar, eu já tô atendendo. Previsões pra casamento. Fecha com o Murilo. Fecha comigo, porque é batata. É batata, ó. Começa, quebra o meu negocinho aqui, ó. Uhum. Aí eu já sei na hora que não vai... Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai dar. Ou vai dar muito bom, ou vai dar muito ruim. Maravilhoso. Muito bom. Mas eu tenho essa história. Eu não sou... não tenho o chip de nome. Sabe, essa configuração? Nome de rua, nome de pessoa, data de aniversário, data disso. Eu não sei absolutamente nada desse lugar. Assim. Eu sou muito perdido. E não é por falta de querer. É porque não vai mesmo, né? Porque eu tento... Mas como é que é mesmo? A pessoa me explica. Por exemplo, eu tenho que fazer associação. Para mim é muito mais fácil. Uhum. É como você falou, você é Alessandra. Uhum. O meu assessor é Alessandro. Então, aí você consegue lembrar na hora. Sim. Por exemplo, o nosso querido amigo que veio aqui, como não é o meu nome... Eu já esqueci o nome dele. Eu perguntava, eu estava querendo que fosse o meu nome para facilitar. Aí eu vou associando as coisas. E isso é um problema, porque eu acabo depositando muito dos meus afazeres, das minhas coisas para as outras pessoas. Inclusive, numa dessas, uma vez eu fui para o Carnaval de Salvador com uma amiga. E sempre que a gente saía, eu deixava com ela algumas coisas, por exemplo... celular, ou... Porque eu sempre... Olha, celular, eu já cansei as contas de quantos celulares eu perdi, quanto documento, quanta coisa que eu já perdi. E nesse dia, a gente foi para um camarote que a gente decidiu de última hora. Camarote... Era Salvador. Aí, a gente foi para esse camarote, eu me perdi dela. Você estava sem suas coisas? Eu estava... Olha, a situação era o seguinte... Eu estava com dinheiro, claro, e ela sabia o lugar que a gente estava hospedado, que era a casa de umas amigas nossas que não era em Salvador, era em Vilas do Atlântico, que é tipo como é que fala? Alphaville, tipo isso. E aí, só que eu não sabia o endereço. Então, ela sabia o endereço e estava sem dinheiro, e eu estava com dinheiro e não sabia o endereço. Aí, a gente se perdeu no meio da festa. O que eu pensei? Eu vou ficar aqui fora, na porta do camarote, esperando todo mundo sair. Ela vai sair uma hora. Fiquei lá, plantado, tomando latão, lá em Salvador. Aí tomando lá. E vi as pessoas, todo mundo parecido, todo mundo de abadá, todo mundo igual. Acabaram as pessoas. E ela não saiu? Ela não saiu. Falei assim, bom, eu sei que é Vilas do Atlântico, agora qual é? E lá tem vários condomínios. Então, imagina. Eu peguei, entrei no taxista e falei assim, olha só, vamos pro Vilas do Atlântico, a gente via sem celular. Eu sem saber onde era, só sabendo assim, em algum lugar disso aqui. Aí, eu peguei e fiquei rodando com esse taxista, a gente ficou rodando naquele lugar, mas imagina, aquelas casas imensas. E teve alguma hora que eu peguei, tipo, eu tava em uma dos condomínios, tipo, fui falar, questionar, perguntar sobre, tentar falar informações dessas amigas que eu não lembrava o sobrenome. Tá, tudo maravilhoso, né? Pra saber se eles sabiam de algum morador. E aí, por incrível que pareça, eles conheciam. Oh, que sorte. E aí deu certo, enfim, todo mundo ficou achando que era uma grande mentira minha de carnaval, que eu não sabia o endereço, que eu tava fazendo outras coisas. Então, mas a realidade... E o engraçado é que é sempre assim, né? Quando você não tá mentindo, parece muito mentira. É sempre assim. Você não tá mentindo em pleno carnaval, você vai chegar essa hora, naquela época eu era comprometido, e eu cheguei bem depois da... Né? Eu tinha ido com a minha amiga,
Sim. Tava ok, me perdi da minha amiga. Do nada, cheguei depois dela, há muito tempo depois. Sem nada, sem celular. Sem celular, pleno carnaval. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem, mas, e aí, enfim, não era que... Também acabou o relacionamento. Acabou, o relacionamento durou o carnaval. E aí foi isso. Ai, meu muito Deus. bom, História de Bastidores é sempre muito nossa bom. Senhora. Agora vamos falar um pouquinho da sua peça, que está em cartaz há um tempão. Isso. Mais de 3 anos, né? Eu tô há 4 anos na peça. E eu sou o único que estou desde o começo. Chama Nunca... O que passa nessa cabeça? Olha, tudo que eu faço, é como eu te disse, eu gosto de fazer com que fique uma família, tipo, cuidar daquilo como se fosse de todo mundo. Então eu acabo ficando muito tempo. No programa, 8 anos. Na companhia eu também fiquei, tipo, uns 10, 12 anos trabalhando. E a peça, desde o começo, não sai. Chama Nunca Desista de Seus Sonhos. É um best-seller, né, do Augusto Cury. E eu já estava fazendo algumas peças com um diretor amicíssimo meu chamado Rogério Fabiano. E ele foi convidado para dirigir essa peça e me chamou. Só que eu ia trabalhar com Miriam Rios e Paulinho Goulart Neto. Aí eu falei, imagina, eu cheguei na leitura, assim, eu não conseguia. Sabe quando você faz meio assim? Sim. A voz não sai, você não piriri no outro dia, você quer falar oi, você fala tchau, isso aí é tudo assim, tudo bem errado. Oi, tudo bem? Eu te amo. Sabe quando você fala aquela sem pensar? Sim. Aí ensaiamos, aí a peça teve essa primeira versão. O Paulinho, ele ia fazer só essa primeira temporada. E assim, ficamos amicíssimos. Várias pessoas, celebridades. Conheci muita gente. Viajamos o Brasil também. A gente viajou com o Paulinho? Não, a gente ficou em temporada com o Paulinho só. Tá. Que ele ia ficar um tempo... Porque o Paulinho mora fora, né? Ele não mora aqui, mora em Miami. Então ele ia fazer aquela temporada e depois, como a peça iria continuar, ele não ia fazer mais. Imagina, vários amigos deles que eu fui conhecendo. Sim. E por eu ser muito verdadeiro e sabe, sem balela, acho que as pessoas ficam com dó de mim e vão me ajudando. Então eles se apresentavam todo mundo pra mim, me chamavam pra ir. A Miriam estava fazendo novela na época do SBT, então me levou lá. Ela me chamava pra ir pras coisas e eu sou amigo de todos eles, inclusive até hoje. Aí fizemos essa temporada e depois o Paulinho teve que sair e entrou o Niso Neto, que, assim, mais um grande, né, do meu lado, que tá até hoje na peça. Depois a Miriam teve que sair e entrou a Luísa Tomé, que foi, assim, o meu grande presente, né? Se tem um grande presente, um dos grandes presentes nessa peça foi ter conhecido a Luísa. A gente virou, assim... marido e mulher. Não, você sabe que é uma conexão taurinos. Inexplicável, né? Taurinos, muito parecidos. Ela me contando as experiências dela, assim, de tudo que ela passou, né? Auge das atrizes, posou 7 vezes pra Playboy, sabe? Foi estrela. Muita história, né? Muita história. E assim, e é igual a mim, sabe? Gosto de conversar, gosto. Então a gente saía da peça e ia bater aquele lero e conversar. E as pessoas começaram a chipar a gente. Então a gente deu uma ajuda nisso. A gente falou assim, pra dar uma ajudazinha também na peça, a gente falou assim, vamos fazer essa brincadeira e tal. E acabou que a gente meio que teve mesmo um relacionamento, temos 2 filhos lindos. E aí a gente ficou muito próximo, sabe? E aprendi muito com ela e foi uma outra versão da peça. Aí eu ganhei uma cena que era paciente dela, da Carol, que é essa psiquiatra. E nessa cena, é óbvio, a gente segue o texto, mas com permissão da direção e do pessoal da peça, a gente consegue dar uma improvisadinha. Então eu e a Luísa, a gente foi levando a cena por, assim, lugares inacreditáveis. Que legal. Que as pessoas começaram a se identificar muito. Então todas as vezes, né, final de peça que a gente saía, as pessoas, nossa, o meu filho é assim. Eu passo por isso. As pessoas se veem no palco e sentem, tipo, sabe daquele aquele carinhozinho no coração? A pessoa se vê representada e aí quando a gente se sente pertencente
a gente se sente acolhido, né? Protegido. Sim. E aí, tipo, as pessoas olharem no palco uma coisa que elas veem como um problema na vida delas e a gente dá a solução ali, não vem não, violão. Dá a solução ali, dá aquela acalmada, né? Aquele carinho. E hoje em dia é raro você estar em um lugar que você consiga ficar 5 minutos sem ver o celular. Na peça Sim. a gente consegue que as pessoas fiquem 1 hora. É muito bom, né? Qual foi a maior lição que você tirou dessa peça? A maior gratidão que eu entendi pro que eu tô aqui, sabe? Pra que eu vim. Que é pra conseguir, através da arte, curar. Assim, me curar e curar as pessoas também. Né? Essa é o maior presente, assim, que eu tô levando, assim. Sim. Vários caminhos estão seguindo, sabe? Vários projetos estão aparecendo para que eu consiga esse personagem. A gente meio que descobriu que é um personagem autista. E aí, uma amiga minha que tem um grupo de autistas e quer fazer um projeto para isso, foi assistir a peça. E aí a gente já tá fazendo um projeto para isso. A gente vai fazer vídeo pra internet, a gente vai dar palestra, já tá tudo encaminhado, sabe? Tipo, uma coisa levando a outra, sim, sabe? Que é o que eu te falei, assim, e tudo pro bem, assim, sabe? E quando a gente faz uma coisa boa, que a gente entende, assim, não tem como explicar a sensação, né? Eu fico até arrepiado. Ai, que demais. Muito bom. Antes de encerrar a entrevista, eu quero lembrar que eu preciso passar para pegar minha pulseira para a Ilha de Caras, que é o que me foi prometido, tá? A revista Caras e a revista Contigo são revistas da minha infância. A minha mãe assinava a revista Caras, que, sabe aquela, entregava em casa, sim, acho que era toda quarta-feira, entregava. Depois, a revista Caras, eu acho que ela mudou um pouco, passou a não ter tanta celebridade, passou a ter mais... Aí, a minha mãe começou a assinar Contigo. Tá. Também, a Contigo era toda sexta-feira. E aí, queria até agradecer que fizeram uma matéria minha aqui na Contigo, que foram 7 curiosidades, 15. Eu tenho 15 curiosidades para contar? 15 curiosidades, que agradecer o pessoal. Então, são revistas que eu tenho um carinho, assim, tanto a Caras quanto a Contigo, que é uma memória afetiva, sabe? Aí, quando fiquei sabendo que as duas se juntaram, eu falei assim, pessoal, que história é essa? Eu quero trabalhar aqui, hein, pessoal? Vamos lá, vamos me chamar. Quero agradecer muito você e pedir desculpas pelo papelão que eu fiz aqui. Eu que agradeço. Eu deixo esse espaço também para você falar suas redes sociais, para o pessoal te acompanhar. Sim. Fica à vontade. Olha só, quem quiser me acompanhar, e quem não quiser também vai ter que acompanhar. @Murilinho Cunha, é o meu Instagram. E tem um Instagram que é que o meu assessor cuida, que chama Clipping Murilinho. Que daí ele bota tudo que tem meu ali, sabe? Tipo, curiosidade, que o povo gosta de saber. E no Instagram também tem as datas da peça que a gente tá viajando. Então o povo gosta de saber, né? Sim. Se tem algum... essa peça... Eu recomendo para você assistir, assim, pelo menos uma vez, porque todo mundo sai de lá com essa ânsia de correr atrás, sabe? A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente se boicota. Todo mundo. Você sabe aonde você quer chegar e o que você tem para fazer, que não tem segredo. É preto no branco. Você quer emagrecer? Você vai ficar comendo? Não. O que você tem que fazer? Tem que fazer isso, isso, isso. Então a gente sabe o que tem que fazer, mas se boicota. Aí na peça as pessoas saem com essa ânsia de parar de se boicotar e correr e botar em prática. Porque é tudo muito rápido, né? E a gente tem a possibilidade de realizar vários sonhos nessa vida. Já pensou? Vai realizar um, depois outro, depois outro. Ficar querendo um só. Mais. Aproveitar, e aí, né? fazer parte da realização da outra pessoa é realizar um sonho seu também. Total, então, eu tô realizando vários sonhos. Meu irmão foi pai, tenho 2 sobrinhos lindos. Que legal. Inclusive, amanhã, na sexta-feira, eu vou fazer peça em Santos, meus pais vão me assistir. E aí, para o universo falar que eu mereço, já tem sessão extra, já lotou uma sessão, a gente vai fazer 2 sessões no mesmo dia. Olha só, pois demais. Uma maravilha. Graças a Deus, graças a Deus. Deus. Desejo todo o sucesso do mundo, que continue fazendo mais sucesso. Amém. As portas estarão sempre abertas, volte quando quiser. Muito obrigado pelo papo, viu? Eu que agradeço. Olha, você pediu para eu falar, eu não falei muito, né? Obrigado. Imagina, tá tudo certo. Gente, muito obrigado e um beijão. Beijo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigada.